Freitas, como diz a sabedoria popular, que fase, não, minha amiga? Bom dia. Bom dia, Sônia. A gente que está aqui todos os dias no Jornal Gente, não é? Esse jornal tão tradicional da Rádio Bandeirantes, agora também no canal Band News TV. O Jornal Gente é a testemunha em tempo real dos fatos que acontecem todos os dias no nosso país. E hoje nós abrimos o Jornal Gente com um quadro político diferente do que nós abrimos ontem. Houve uma mudança grande e essa operação da Polícia Federal, sem dúvida, é um fato político, não só jurídico, mas político, importante também, indicando que, dentro de uma investigação em andamento, que é o que acontece agora, e é bom a gente sempre lembrar, né, que temos uma investigação em andamento. Ela ainda não deu os passos que deve dar, com indiciamentos, com o início do julgamento. A gente está no comecinho, tentando entender o que de fato aconteceu a partir ali da metade do ano de 2022 até o fim do governo Jair Bolsonaro, com muitas perguntas que precisam ser respondidas. A Sônia lembrou Fernando Schiller, não é, que ontem aqui, no momento do calor dos acontecimentos, falou, olha, ou há um abuso muito grande acontecendo agora por parte da operação, ou nós estamos perante um quadro delicadíssimo em relação à possibilidade de um golpe que teria sido tramado por quem estava no poder até o final de 2022. Naquele momento ainda não havia sido divulgado o relatório da Polícia Federal que embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando um aprofundamento nas investigações. Foi isso que ele determinou. Olha, tem coisa aqui que não está clara, a gente precisa entender melhor. Por isso, tantas buscas e apreensões e algumas prisões. São 135 páginas desse relatório, com conversas, com dados, com indicativos muito fortes em relação à possibilidade de que quem estava comandando o país naquela época, de fato, cogitou a possibilidade de organizar um golpe com uma quebra institucional. E nós sabemos aqui, pela nossa história não tão recente, que esse movimento a gente sabe como começa, não sabe como termina e não sabe quando termina. O último no Brasil durou 40 anos. Perguntas que ainda precisam ser respondidas dentro do inquérito são muitas. Eu levantei algumas aqui. Primeiro, por que era feito o monitoramento passo a passo, dia a dia, do ministro Alexandre de Moraes? Para quê? Para quê? Se sabia onde ele dormia, onde ele viajava, com quem ele estava, amanhã vai para cá, depois de amanhã vai para lá. Para quê? A versão que é dada na delação de Mauro Cid é que havia uma minuta de um golpe que previa a prisão de Alexandre de Moraes dentro da ruptura institucional. É isso mesmo? Essa pergunta é seríssima, precisa ser respondida. Tem uma outra aqui. Qual foi a participação de cada um dos envolvidos nessa história e principalmente daqueles ligados às Forças Armadas? Porque não existe golpe sem força física, sem tanque na rua. Isso não existe. Qual foi a participação, por exemplo? O que quis dizer o general Braga Neto, que havia sido ministro da Defesa e foi vice na chapa de Bolsonaro, quando em uma dessas conversas que foram registradas pela Polícia Federal de WhatsApp, porque hoje todo mundo fala tudo em WhatsApp, né? Você nunca acha que alguém vai pegar o seu celular, enfim. E aí ele chama o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, me desculpem a palavra, mas não fui eu que usei, foi ele, de cagão. Oferece a cabeça dele, cagão, porque ele teria se recusado a embarcar na trama do golpe. Aliás, uma coisa que a gente tem certeza hoje é que o Brasil não embarcou nessa, ainda bem, e que as Forças Armadas, ou boa parte das Forças Armadas, rechaçou essa possibilidade logo de cara, indicando que não havia clima mesmo, para que houvesse um golpe no Brasil, o que não quer dizer que ele não tenha sido tentado. Outra coisa que ainda precisa ser respondida, por exemplo, o que quis dizer o general Augusto Heleno, chefe do gabinete institucional, quando, numa reunião ministerial, essa que a gente exibiu agora trechos, do presidente Jair Bolsonaro, disse o seguinte, aspas, se tiver que virar a mesa é antes das eleições e, segue, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e determinadas pessoas.
o que ele estava querendo dizer com isso. E o que quis dizer o presidente da República nessa mesma reunião do dia 5 de julho, quando ele fala o seguinte, aspas, não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições e acontecer o que está pintado. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Que coisa? Que antes? O que é isso? Existem muitas respostas que precisam ser trazidas de forma objetiva. É claro que existem elementos hoje que podem levar, e isso é o que está acontecendo agora, inclusive pelas decisões que foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que indicam que havia, de fato, a vontade de se criar um ambiente para uma quebra institucional no país. Uma outra pergunta. Quando, na delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, ele diz que a tal minuta do golpe foi apresentada formalmente para o presidente Jair Bolsonaro e que o presidente fez anotações ali dizendo, olha, prender o presidente do Senado e o ministro Gilmar Mendes não, mas prender Alexandre de Moraes sim. Isso é verdade? Isso aconteceu mesmo? É uma investigação muito séria que bate de indícios fortes de gravações e que nessa nova fase, desde o que aconteceu ontem, com mais personagens sendo primeiro alvo de busca e apreensão e com certeza a partir de agora ouvidos também nessa investigação, essas perguntas terão que ser respondidas. Há uma certeza que as Forças Armadas ainda bem não embarcaram nessa aventura. Há uma questão complicada trazida aqui pelo Pedro e pelo Cláudio que envolve o ministro Alexandre de Moraes, que, como vítima, a investigação diz que ele seria preso. Como é que ele vai ser o juiz desse caso? E há uma repercussão política num movimento que já é feito há alguns dias pelo presidente Lula, de alguma forma escantear o seu adversário principal político, pelo menos foi assim na eleição de 22, Jair Bolsonaro, se aproximando dos governadores eleitos pelo voto conservador. E eu tenho certeza que nem todo, ou aliás, quase nenhum eleitor conservador tenha algum tipo de, digamos, proximidade, goste dessa possibilidade de golpe. Isso é algo absolutamente fora do baralho. E aí, toda essa investigação coloca também uma luz diferente em relação ao que aconteceu no malfadado 8 de janeiro, naquele momento em que os prédios públicos foram invadidos em Brasília por uma turba que saiu depredando tudo. O que foi aquilo? Olha, ainda vai ter muita coisa para a gente entender a respeito daqueles fatos, mas se havia de fato vazamento dessas informações de dentro do governo Bolsonaro, fazendo com que essa base não fosse desmobilizada, de que alguma coisa estava para acontecer, vai acontecer, agora vai. Vocês se lembram? Havia movimentos em redes sociais muito claros em relação a isso. É possível que quando essas pessoas mais engajadas perceberam que não haveria nada ia acontecer e que o processo ia seguir com a vitória de Lula, que foi quem ganhou as eleições, essas pessoas tiveram ali uma atitude violenta, tresloucada, mas não organizada de depredar tudo. Também se sentiram enganadas. E, só para fechar aqui, um clima de mal-estar que se estabeleceu, é claro, dentro da maior parte dos setores das Forças Armadas, a partir do momento em que generais, a maior parte deles já não na ativa, mas existem personagens da ativa que estão nessa investigação. Mas são pessoas muito importantes para as Forças Armadas, para o Exército, para toda a parte da defesa do país, em que pessoas se expõem publicamente e agora são investigadas por isso em conversas com um conteúdo muito suspeito. É muito grave tudo isso que aconteceu e os próximos passos, claro, você vai conferir todos os dias conosco aqui no Jornal Gente, como sempre. 8 horas.